Então, na catequese que eu dei antes, falámos sobre a criação do homem, sobre a criação do universo, não é? Portanto, sobre o projeto de Deus, que foi criar o homem à sua imagem e semelhança. E vimos a caída de Adão e Eva, vimos que Nosso Senhor veio à Terra para redimir o homem do pecado de Adão e Eva, para redimir o homem das garras de Satanás. E vimos e sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, fundou a sua igreja, deixou-nos os sacramentos, que é o modo que o homem tem de hoje, depois de que Cristo ascendeu aos céus. Os sacramentos é o modo que o homem tem de aceder a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está nos sacramentos. Agora sim. E Nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, e Nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma promessa feita. Nosso Senhor prometeu que voltaria no fim do tempo, no fim da história do homem, do fim da história, e voltaria precisamente para levar à consumação aquilo que começou no paraíso, a nossa criação à imagem e semelhança, e para nos levar à vida eterna e para levar toda a criação à eternidade. Então, e o que é que o Nosso Senhor Jesus Cristo diz sobre o dia da sua vinda? Nosso Senhor Jesus Cristo diz alguma coisa? Então ele diz, no penúltimo versículo da Bíblia, Jesus diz: sim, venho muito em breve. E Nosso Senhor disse isto há 2000 anos. Há 2000 anos Nosso Senhor disse que vinha muito em breve. E depois no Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor Jesus Cristo também diz que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Ora, mas Nosso Senhor Jesus Cristo também diz uma coisa muito importante. Nosso Senhor diz assim: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro, se podemos fazer um bocado de silêncio, é que senão não me consigo concentrar, é só por isso. Desculpem. Mas Nosso Senhor diz: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele, o Filho do Homem, está próximo, às portas. E quais é que são estas coisas que Nosso Senhor diz que quando as começarmos a ver, que nos preparemos porque Ele está próximo, às portas? Ora, na Bíblia vêm estas coisas que Nosso Senhor fala, são 5 coisas, são 5 sinais que precedem a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira é a predicação do Evangelho a todo o mundo. A segunda é a conversão do povo judeu. O terceiro sinal de que a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo é iminente são as penalidades e as tribulações da Igreja. O quarto sinal é a grande apostasia e a aparição do Anticristo. E o quinto sinal, o caos da criação. Eu não os disse necessariamente por ordem, não significa que seja nesta ordem que vão acontecer. Mas Nosso Senhor e o Novo Testamento ensinam-nos estes 5 sinais para quando os virmos, nos lembrarmos das palavras de Nosso Senhor, que Ele está às portas. Isto pertence à divina revelação, mas depois também pertence à espiritualidade da Igreja, aquela máxima de São Luís Maria de Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, onde depois o Papa João Paulo II sacou o seu lema papal, Totus tuus Maria, todo teu Maria. E no Tratado da Verdadeira Devoção, escrito em 1712, São Luís Maria Grignon diz: por meio da Santíssima Virgem, Jesus Cristo veio ao mundo. Igualmente, por meio dela, Ele deve reinar no mundo. Ora, nos últimos 2 séculos, Nossa Senhora, juntamente com Jesus, o seu divino Filho,
mais que no resto da história da Igreja, tem por meio dos seus santos lançado muitos e urgentes apelos à humanidade, em ordem à conversão, mas onde os avisos da iminência da vinda do seu Filho são abundantes. E o Catecismo da Igreja Católica ensina-nos o seguinte sobre as revelações privadas. Diz assim o Catecismo: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. No entanto, não pertence ao depósito da fé. O seu papel não é completar ou aperfeiçoar a revelação definitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ajudar a viver a revelação de Jesus Cristo mais plenamente numa determinada época da história. E agora é muito interessante ver é que nesta época da história, as revelações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora nos ajudam a ver os sinais dos tempos e ajudam-nos a ver nos sinais destes tempos o cumprimento daqueles sinais que vêm descritos na Sagrada Escritura como precedentes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por outras palavras, as revelações de Jesus e Nossa Senhora nestes últimos 200 anos têm-nos ajudado e têm ajudado a Igreja a ler o livro do Apocalipse. E do que é que fala o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse fala do triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra sobre as forças do mal, sobre Satanás, e às vezes o livro do Apocalipse falo por meio de uma linguagem simbólica, outras vezes por meio de uma linguagem literal. E a palavra Apocalipse, ao contrário do que 99% das pessoas pensa, não significa fim do mundo ou catástrofe. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Isto é, revelação das coisas que estão a acontecer. E esta ideia que eu vou dizer agora é muito importante ter em conta para nós não pensarmos que às vezes as pessoas podem pensar, claro, então não há liberdade, porque está escrito, não há liberdade. Está escrito na Escritura que vai acontecer, então não há liberdade, já está tudo determinado. E isto é um erro gravíssimo pensar assim, porque isto é absolutamente falso. Porquê que as profecias que estão escritas na Sagrada Escritura se cumprem? É dizer, as coisas que acontecem na história que vêm na Sagrada Escritura não se cumprem porque vêm na Sagrada Escritura. É preciso entender isto muito bem. As coisas que estão escritas, as profecias que estão na Sagrada Escritura, estão escritas lá porquê? Porque Deus, que é omnisciente e conhece o passado, o presente e o futuro, e aos olhos de Deus, por isso, está patente a resposta que a humanidade, ao longo dos séculos, ia dando a Deus e ao seu projeto de salvação, como Deus já sabe, porque é omnisciente, o que é que o homem vai fazer, por isso mesmo pode dizê-lo aos profetas muitos séculos antes. Portanto, as coisas não acontecem porque estão escritas na Sagrada Escritura. As coisas estão escritas na Sagrada Escritura porque Deus, que conhece a resposta do homem, já sabe qual é que é a resposta que o homem vai dar ao seu plano divino. Entende-se a diferença? E aqui acho que é uma pergunta que é muito importante nós fazermos. E o Nosso Senhor responde. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é que o homem em geral, ao longo destes 2000 anos, fez da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para nos salvar? E Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de São João, vejam o que é que ele diz: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois não enviou o seu mundo para julgar não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Este é o juízo que pesa sobre a história do homem.
é que depois de Deus ter derramado o seu sangue na cruz por nós, nós continuamos a preferir as trevas à luz. E assim os eventos do Apocalipse descreve exatamente os eventos que acontecerão na história. Porquê? Porque o homem preferiu as trevas à luz e à vida e ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vou falar um bocado destes 5 sinais que precedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sinais estão nos profetas do Antigo Testamento, estão nos Evangelhos, estão nas cartas de São Paulo e estão no livro do Apocalipse. E o primeiro tinha dito, o anúncio do Evangelho a toda a criação. É dizer, Nosso Senhor não há de vir sem que antes toda a criação tenha conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a questão é, passado 2000 anos, existe alguém que não conheça o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Depois é preciso ver se o conhece. Quem não conhece, porque é que não o conhece? Porque se calhar teve quem lhe falasse e recusou. E temos um Papa, como o Papa João Paulo II, que fez o mundo inteiro a predicar o Evangelho. Temos o Papa Bento XVI, temos o Papa Francisco agora, que também está a correr muitas partes do mundo a anunciar o Evangelho. Parece-me difícil, a mim pessoalmente, a um critério pessoal de avaliação, que o Evangelho ainda não tenha sido predicado ao mundo inteiro. Depois eu acho que nesta categoria da predicação do Evangelho a toda a criação, queria falar de um evento que vai ter lugar proximamente e que foi visto por muitos místicos da Igreja, místicos que são beatos, beatificados ou que estão canonizados pelos Papas, a beata Ana Maria Taigi, por exemplo, Santa Faustina Kowalska, do Jesus da Divina Misericórdia. E depois vou citar aqui umas palavras de Nossa Senhora nas aparições em Betânia, na Venezuela, que estão aprovadas pela Igreja. Todas as coisas que eu falar aqui, de aparições de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor Jesus Cristo, estão todas aprovadas pela Igreja. Não trago nenhuma que não esteja aprovada pela Igreja. E diz Nossa Senhora, está a chegar o grande momento de um grande dia de luz. As consciências deste amado povo precisam de ser violentamente abanadas para que eles possam pôr a sua casa em ordem, a sua alma, e possam oferecer a justa reparação pelas suas infidelidades diárias que são cometidas por parte dos pecadores. Aproxima-se um grande momento, um grande dia de luz. É a hora da decisão para a humanidade. E Nossa Senhora aqui está a falar do aviso. E eu vou falar de como é que as videntes de Garabandal explicam um bocado o que é o dia do aviso. E o dia do aviso consiste basicamente nisto. É um dia em que toda a humanidade, durante 15 minutos ou 20 minutos, vai ter uma experiência, digamos, direta de Deus. E cada pessoa vai se ver a si mesma e a sua consciência e a sua alma, não segundo os próprios critérios. Não, eu acho que isto não é pecado, eu acho que isto faz bem. Não segundo os próprios critérios, mas segundo o coração misericordioso e justo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dizem os videntes de Garabandal, em Espanha, estas aparições foram na década de 60, e dizem eles, se Nosso Senhor Jesus Cristo não nos tivesse mostrado o castigo, pensaríamos que este tinha sido o maior castigo, o aviso, que Deus mandou à humanidade. Porquê? Porque vai ser tão forte a impressão de encontrar-se frente a frente com a justiça divina, diz eles que muitas pessoas morrerão só da impressão. E o objetivo deste aviso, qual é? É o de converter os pecadores e de aumentar o fervor e o amor de aqueles que já acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo e que já tentam viver de acordo com a sua vontade. Alguns estudos, alguns teólogos muito sérios dizem que este aviso está para muito breve. Muito breve. Eu talvez mais à frente diga alguma coisa. Depois, dentro desta categoria da predicação do Evangelho a todo o mundo, também acho que é importante falar dos chamados apóstolos dos últimos tempos e que são falados por primeira vez por São Luís Maria Grignion de Montfort,
no Tratado da Verdadeira Devoção, escrito em 1712. Nosso Senhor, portanto, São Luís Maria Grignion de Montfort fala destes apóstolos dos últimos tempos que aparecerão nos últimos tempos, suscitados por Maria, por Nossa Senhora. E depois em La Salette, as aparições de Nossa Senhora em La Salette, em 1846, diz Nossa Senhora: eu dirijo uma chamada urgente à terra, chamo aos verdadeiros discípulos de Deus vivo e reinante nos céus. Chamo os verdadeiros discípulos, já disse, chamo os verdadeiros imitadores de Cristo, feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo aos meus filhos, os meus verdadeiros devotos, aos que se deram a mim, para que eu os leve ao meu divino Filho. Aos que levo, por assim dizer, nos meus braços, chamo aqueles que viveram de acordo com o meu espírito. Portanto, passados 100 anos de São Luís Maria Grignion de Montfort, Nossa Senhora em La Salette, volta a falar dos apóstolos dos últimos tempos. E em 1973, uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, também aprovada pela Igreja, e diz assim: Nossa Senhora, eu mesma serei a comandante deste exército que agora estou a formar no silêncio e no recolhimento. Para ele é o tempo da infância e da vida oculta. É necessário muito silêncio, muita humildade, muita confiança, muita oração. Os sacerdotes do movimento, eu estou a escolhê-los e a formá-los, segundo um desígnio do meu Imaculado Coração. Virão de todas as partes, do clero diocesano, das ordens religiosas, dos distintos institutos. Formarão o exército dos meus sacerdotes, que eu mesma hei de alimentar e formar para as próximas batalhas do Reino de Deus. A única coisa importante é que vos deixeis formar por mim. Para isso é importante que cada um se ofereça e se consagre ao meu Imaculado Coração e que se confie por inteiro a mim. Depois eu tratarei de tudo. Formá-los-ei num grande amor ao Papa e à Igreja a ele unida. Os prepararei para um heroico testemunho do Evangelho que para alguns irá até ao derramamento de sangue. A seu tempo, o movimento sairá a campo descoberto para combater o bando contrário, o exército que o demónio, o meu eterno inimigo, está a preparar com sacerdotes seus. Depois dos apóstolos dos últimos tempos, também fala Nossa Senhora no Escorial. O Escorial está aprovado pela Igreja. Ainda estão em estudo as aparições de Nossa Senhora do Escorial. Não obstante, o Bispo já autorizou a construção da capela que Nossa Senhora pediu no lugar das aparições, onde se celebra a missa todos os dias. E a Santíssima Eucaristia é o sinal de maior comunhão com a Igreja. Por isso, também são aparições de Nossa Senhora completamente de fiar. E depois também Nossa Senhora fala a Anne, na Irlanda, nos anos 2003, 2004, sobre os apóstolos dos últimos tempos. O segundo sinal, portanto, isto foi o primeiro sinal, a predicação do Evangelho a todas as criações. Primeiro sinal de que a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. Depois falei do aviso e dos apóstolos dos últimos tempos dentro desta categoria da predicação do Evangelho a todo o mundo. Depois, o segundo que eu vou falar não significa que vão por ordem, porque todos acontecerão mais ou menos em simultâneo. Não é? Os 5 sinais acontecerão na mesma época, no mesmo tempo, digamos mais ou menos em simultâneo. O segundo sinal que eu vou falar agora, como precedente da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o Anticristo, a aparição do Anticristo e a grande apostasia. E nele falarei também um bocado das tribulações e penalidades da Igreja, que era outro dos sinais que vou introduzir neste. E vou começar por falar da grande apostasia. O que é que significa apostasia? Apostasia é uma palavra grega, composta grega, apostasis. Significa estar longe de. Por isso é que dizemos que Satanás é o anjo apóstata, porque foi o primeiro anjo que se afastou de Deus, foi para longe de Deus. E a apostasia é isto, é esta atitude de afastar-se de Deus. E diz São Paulo a Timóteo:
na segunda carta, diz assim: tem presente, escreve São Paulo a Timóteo, que nos últimos dias haverão momentos muito difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, difamadores, rebeldes aos pais, ingratos, irreligiosos, desnaturados, implacáveis, caluniadores, depravados, desapiedados, enfatuados, mais amantes dos prazeres que de Deus. Aparentarão ter grande piedade, mas na prática renegarão da sua eficácia. Além disso, diz São Paulo a Timóteo, vejam, todos que queiram viver piedosamente em Cristo Jesus terão que suportar perseguições. Em contrapartida, os maus e os enganadores irão de mal a pior, serão sedutores e ao mesmo tempo seduzidos. Eu te conjuro, diz São Paulo, em presença do Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina, porque chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas arrastados pelas suas paixões, rodar-se-ão de mestres pelo gosto de ouvir novidades, fecharão os seus ouvidos à verdade e voltar-se-ão às fábulas. Ora, Nossa Senhora diz em Fátima, em 1917, faz uma promessa: por fim o Imaculado Coração triunfará. Mas depois Nossa Senhora pede a consagração da Rússia por um motivo muito concreto. Peço a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, para que os erros da Rússia não se espalhem pelo mundo. Quais é que são os erros da Rússia? Os erros da Rússia é a doutrina que os dirigentes russos assumiram para comandar a Rússia e depois a humanidade inteira. Isto é o comunismo. E o comunismo, antes de ser uma doutrina económica, antes de ser uma doutrina social, antes disso, a primeira coisa que o comunismo ensina, ou que as doutrinas de Karl Marx e dos antecedentes dele, Engels, Feuerbach, toda essa gente ensina é: Deus não existe. Esta é a base do comunismo. Portanto, deixemos de edificar a cidade futura, deixemos de trabalhar para o céu e trabalhemos para instaurar o reino dos homens aqui na Terra. Isto, em 15 segundos, é o comunismo e é a essência do comunismo. E depois daí, as lutas de classes, todos temos que ser iguais e tal, e tal, e tal. Que é bom que todos sejamos iguais. Mas, bom, Deus não existe. O mundo espiritual não existe, tudo é matéria. Por isso trabalhemos para fazer o reino do homem aqui na Terra, sejamos felizes até quanto é tempo e fazemos tudo para ser felizes aqui na Terra, porque depois morremos. E as pessoas dizem, o comunismo já desapareceu, que o muro de Berlim, a ex-república a República Soviética foi dissolvida, e é verdade. O comunismo como doutrina económica não existe, já. Mas lá está. Esta ideia de viver como se Deus não existisse penetrou todo o mundo inteiro, o mundo ocidental inteiro. Rússia, varrendo a Europa inteira, Estados Unidos, América, o mundo inteiro. E é o mundo que nós temos atualmente. E isto que apareceu em 1917, germinou. Os pedidos de Nossa Senhora não foram atendidos. Quando ela os pediu, Nossa Senhora diz à irmã Lúcia: minha filha, Nossa Senhora pede a consagração para que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. E depois Nossa Senhora diz à Lúcia: minha filha, farão a consagração da Rússia, mas será tarde demais. A consagração da Rússia foi feita em 1984 pelo Papa João Paulo II. 84, 1917 ou 1922, porque a consagração foi pedida 10 anos mais tarde. Passaram-se 60 anos e é evidente que Satanás não vai estar à espera 60 anos
que a gente faça a consagração da Rússia. Satanás vai trabalhando e trabalhou. E temos o mundo que hoje vemos, não é? Deus, a secularização do mundo, a secularização da sociedade, a secularização da política, a secularização da educação, a secularização da economia. Banimos a Deus do reino, do seu reino, do reino dele. E esta apostasia vê-se na maneira de viver do homem. Todas as nações do mundo ocidental legislam contra o Evangelho. Deus criou homem e mulher. À imagem e semelhança de Deus, Ele os criou. Isso não importa. Agora, casamento homossexual. Não é casamento. Quer dizer, isto é uma afronta gravíssima a Deus Nosso Senhor. Porque vai contra diretamente o plano de Deus, o plano de amor de Deus. Depois vejam uma coisa, 55 milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas, todos os anos em todo o mundo são abortadas. Fora as pílulas, abortadas, aborto, assim, 55 milhões. Significa que em 20 anos, 55 vezes 20, dá 1.200. Portanto, mais ou menos 1.200. Significa que em 20 anos terão sido abortadas 1.200 milhões de pessoas. É 1/6 da população mundial. Ora, se Deus existe, imaginem um tipo que não acredita em Deus. Dizia, se Deus existe, Nosso Senhor tem que pôr um fim a isto, não é? Tem que pôr um fim a isto. Etc, 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 não é? Podemos estar aqui horas e horas e horas a falar do inferno que nós transformamos este mundo. Para nós não é? Porque nós temos que comer, chegamos a casa, vemos a televisão, vamos ao futebol, vemos o Big Show 5, temos comida nos supermercados, mas existe 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo que são sobrealimentadas, com um planeta que dá alimento para 10 mil milhões de pessoas, quando somos 7 mil milhões. Mas como ainda não nos tocou a nós, mas há muitos milhares de milhões de pessoas que o sangue delas não fica indiferente ao amor de Deus, não é? Já para não falar dos nossos pecados, mas pronto. Bom, atrasei-me imenso. Portanto, a grande apostasia, eu acho que é clara, não é? O homem afastou-se de Deus e estamos a viver os tempos da grande apostasia que Nossa Senhora tem falado nos últimos 2 séculos e que vem na Sagrada Escritura dita por São Paulo. Depois, o Anticristo. Diz São Paulo, quanto à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, dos apóstolos, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma. E diz São Paulo, primeiro deve vir a apostasia. Falámos um bocadinho, rapidamente ela. E diz São Paulo, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo o que se chama Deus e recebe culto, chegando-se a sentar pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembreis que vos dizia isto quando estava convosco? Portanto, São Paulo fala deste homem ímpio, do Anticristo. E vejamos o que é que Nossa Senhora tem dito nos últimos 200 anos sobre o Anticristo. Antes nunca falou. Como agora são os tempos, Nossa Senhora começou-nos a preparar há 200 anos. Em La Salette, França, 1846. Antes de que isto ocorra, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. A gente não pensará mais que em diversões. Os malvados entregar-se-ão a toda a sorte de pecados, mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais queridas. Será durante este tempo que nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebreia, de uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente.
o mestre da impureza. O seu pai será bispo. Ao nascer vomitará blasfêmias, terá dentes numa palavra, será o diabo encarnado. Proferirá gritos espantosos, fará prodígios, não se alimentará mais do que impurezas. E diz mais à frente, Roma perderá a fé e converter-se-á na sede do anticristo. Já vou explicar isto um bocado melhor. O que é que significa? Depois Nossa Senhora no Escorial também diz, em 86, o anticristo, minha filha, apoderar-se-á de Roma. Há muitos sequazes do anticristo. Ele quer sentar-se na sede. Pedi muito pelo meu filho, pelo meu vicário. É muito perseguido, meus filhos. E o anticristo está perto dele para fazer-lhe sofrer, minha filha. Uni-os a ele na oração e oferecei as vossas orações por ele. Os nossos corações lhe amam. Refere-se ao Santo Padre. Depois, em 2003 e em 2004, também, Nossa Senhora fala, e Jesus, a Anne, nos Estados Unidos, também do anticristo. O que é que isto significa, que o anticristo apoderar-se-á de Roma? O que é que significa no Escorial que Nossa Senhora diz que o anticristo deseja com sede a sede de Pedro? Ora, São Paulo, quando citei esta passagem aos Tessalonicenses, quando ele fala do homem ímpio que há de vir e tal, ele diz assim, o mistério da iniquidade já está a operar. Está a falar há 2000 anos atrás. O demónio foi vencido há 2000 anos pela morte de Cristo, mas a sua ação continua no mundo. Há de ser definitivamente derrotado um dia. E diz São Paulo, o mistério da iniquidade já está operante. E diz São Paulo, só está à espera que seja removido o que agora retém a sua manifestação. A manifestação do anticristo. E o que é que retém a manifestação do anticristo? É precisamente a Igreja Católica. É precisamente o Papa. Porque o Papa, com os bispos unidos a ele, são o garante na terra de que a verdade que Nosso Senhor Jesus Cristo nos vem proclamar, que nos vem ensinar e revelar, continua a ser ensinada. Como o anticristo nos vem contar uma outra verdade, que é que Ele é Deus e que nós nos entregamos a Ele porque Ele nos vai levar para a frente, Ele primeiro tem que apoderar-se da Igreja para apagar a voz da verdade, para que Ele depois possa proclamar o seu Evangelho. Não é? E todas estas doutrinas do comunismo, etc., são tudo inspiradas e preparadas para, pouco a pouco, fazer aparecer o reino do anticristo. Primeiro, tiramos Deus da sociedade, que as pessoas não pensem em Deus. E depois manifestamos o homem ímpio. Porquê? Lembram-se da catequese que eu dei antes. Qual é que é a causa da caída de Satanás? A inveja do homem. Porque o homem foi criado a uma coisa que nem sequer ele tinha sido criada, que foi ser filho de Deus. E o que é que ele quer fazer? Ele não pode fazer nada contra Deus. O que é que ele vai tentar fazer? Destruir quem Deus mais ama, que somos nós, não é? E fazer a maior sofrimento que tu achas que tu podes dar a Deus é estares a adorar um falso Deus, não é? E que neste caso é Satanás, que vem na aparência do amor, da paz, eu vou resolver os problemas todos do mundo, viva o amor, temos que respeitar-nos todos uns aos outros, temos que respeitar todos uns aos outros, mas não podemos respeitar as coisas que não são verdade. E a verdade, quem é que diz o que é verdade? Deus, o que está escrito nos Evangelhos. Depois, portanto, predicação do Evangelho a toda a criação, a grande apostasia e o anticristo, onde estão um bocado as penas e as tribulações da Igreja. Em Akita, Nossa Senhora, em 73 ou em 76, não me lembro, as aparições de Nossa Senhora em Akita, também provadas pela Igreja, diz, outro sinal para interpretar os tempos que estamos a viver, diz, vereis cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. E depois diz um mesmo anos antes em Fátima. Mas pronto, a terceira, portanto, o quarto ponto é a conversão do povo judeu. E diz São Paulo aos Romanos,
Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Não sei a que presumais de sábios. O endurecimento parcial que sobreveio sobre Israel, o povo de Israel, durará até que entre a totalidade dos gentios, que somos nós, que não somos do povo de Israel. E assim todo o Israel será salvo, como diz a Escritura. Virá de Sião o libertador e afastará de Jacob as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tenha limpado os seus pecados. Enquanto ao Evangelho, diz São Paulo, os israelitas, o povo judeu, são inimigos para vosso bem, para nosso bem. Porquê? Porque é o tempo da nossa conversão, é o tempo da igreja. Mas diz São Paulo, quanto à eleição, amados em atenção aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. O povo de Israel, o povo judeu, é o povo amado de Deus. E a eles também lhes foi prometido a vinda do Salvador. Não reconheceram a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor, na cruz, porque a vinda que estavam à espera era a vinda em majestade, em glória, que é a que nós também estamos à espera. Ora, a Sagrada Tradição, no livro do Apocalipse, fala-se que no tempo do Anticristo virão as duas testemunhas. E a tradição da Igreja, Santo Tomás de Aquino, recolhendo toda a tradição para trás dos padres da Igreja, diz que os dois testemunhas são Elias e Enoque. Elias e Enoque são duas personagens do Antigo Testamento, não tenho agora tempo para explicar, que foram arrebatadas aos céus e que estão à espera do momento em que hão de voltar a baixar. Para quê? Para predicar o Evangelho. E vejam o que diz São João Damasceno, santo, doutor e pai da Igreja. Além disso, serão enviados Enoque e Elias. E eles dirigirão o coração dos pais aos filhos. E diz São João Damasceno, isto quer dizer que a sinagoga, o povo de Israel, voltará a Nosso Senhor Jesus Cristo e à predicação dos apóstolos. Portanto, serão Elias e Enoque que obrarão a conversão do povo judeu. E vejam, Nossa Senhora, isto de Sagrada Escritura, e agora vejam Nossa Senhora em La Salette, 1846. A Igreja será eclipsada, o mundo estará consternado. Mas aí estarão Elias e Enoque, cheios do Espírito Santo. Eles predicarão com a força de Deus e os homens de boa vontade acreditarão em Deus. E muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Nossa Senhora no Escorial diz em 81, a quarta morada está preparada para a luta. Nesses momentos, Elias e Enoque farão a sua presença e farão grandes prodígios para que os inimigos do meu filho se arrependam e voltem a Deus. Isto é o quarto sinal que antecede a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. O quinto sinal. É o quinto sinal? É. O caos da criação. O que é que a Sagrada Escritura diz? Agora tem que ser rápido. Vejam no dia de... Portanto, estamos no Antigo Testamento, o povo de Israel, que espera o Messias, a vinda do Messias. Diz Isaías, eis o dia de Yahvé que vem implacável, e com ele o furor ardente da ira, reduzindo a terra à desolação, e dela extirpando os pecadores. Extirpando os pecadores. Com efeito, as estrelas do céu e Órion não darão a sua luz, o sol se oscurecerá ao nascer, a lua não dará a sua claridade. Punirei o mundo por causa da maldade e os ímpios por causa da sua iniquidade. Porei fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos. Farei com que os homens sejam mais raros que o ouro fino, os mortais mais raros que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra tremerá sobre as suas bases, em virtude do furor de Yahvé dos exércitos, no dia em que arder a sua ira. O dia da vinda, Nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da ira. E diz São Lucas, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas.
Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Diz: quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos, levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Nosso Senhor vem extirpar o pecado e os pecadores do mundo. Mas isso os pecadores também me inclui a mim. E a todos nós, porque todos somos pecadores. Qual é que é o pecado que Nosso Senhor diz? Algum pecado que não será perdoado? Deus é misericórdia infinita. E Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho que todos os pecados serão perdoados, menos um. O pecado contra o Espírito Santo. E qual é que é o pecado contra o Espírito Santo? É não acreditar no nome de Jesus. Não acreditar naquilo. Tu podes ter matado. Tu podes ter violado. Para falar da misericórdia de Deus, Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa todos os pecados. Mas só se pode perdoar se tu te aproximares dele. Se tu não quiseres receber o perdão de Deus, se tu não fores capaz de ajoelhar-te e dizer a Nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-me, o perdão exige por natureza, o perdão que uma pessoa dá exige por natureza que o outro peça perdão. Se o outro não está arrependido, não há perdão. Seja qual for o pecado. O único pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Portanto, e não há razão para não acreditar em Deus. Há razões, que eu quero seguir com a minha vidinha e fazer as coisas que eu faço. E viver na vida de pecado que eu vivo e com as minhas ideias que eu tenho sobre o mundo e as minhas coisas. Mas o Senhor do mundo é só um. E por isso mais vale adaptar-nos à mente de Deus. E Deus é amor, Deus não nos vai defraudar nunca. Depois diz o livro do Apocalipse, também, praticamente a mesma descrição. Portanto, o caos da criação, não é? Portanto, antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a criação estará todo neste caos, não é? E agora, vocês viram que quando eu citei estas passagens da Escritura, Nosso Senhor diz os sinais nas estrelas, na lua, no sol, e diz que a lua ficará vermelha. Ora, que fenómeno é que nós conhecemos que a lua fique vermelha? O eclipse da lua. Portanto, parece que é o único fenómeno natural que nós conhecemos que a lua fique vermelha. Mas isso não dá para ser muito preciso, porque a NASA tem um mapa, um calendário, em que estão lá apontados 5.000 anos de eclipses, desde o ano 2000 a.C. até o ano 3.000 depois de Cristo. E nestes 5.000 anos há 12.000 eclipses da Lua. Por isso, as coisas não dá para fazer contas muito certas. Mas destes 12.000, existe um fenómeno muito particular, que é o fenómeno dos tetras bíblicos. O que é que são os tetras bíblicos? São 4 eclipses da Lua, são os tetras, não são bíblicos. São 4 eclipses de lua totais seguidos, porque os eclipses de lua parciais não fazem lua vermelha. A lua fica um bocado tapada, não fica vermelha. É o eclipse total da lua que fica vermelho, que dá a luz vermelha à lua. E nestes 5.000 anos, existem 140 tetra-eclipses lunares. Tetra significa 4. São, por isso, 4 eclipses totais da Lua seguidos, sem nenhum eclipse parcial em meio. Ora, entre o ano em que Deus nasceu e 2100, há 60 destes tetras, destes 4 eclipses lunares da Lua. Mas depois há uns que são muito concretos e que são só 8 entre o dia que Deus nasceu, que Jesus Cristo nasceu, e o ano 2100. São só 8. Que são chamados os tetras bíblicos. O que é que isto significa? São os eclipses lunares que acontecem nas festas do povo judeu, na celebração da Páscoa do povo judeu e na celebração da festa dos tabernáculos. E agora, em 2014, 2015, estamos a viver o 8º tetra bíblico. O 8º tetra bíblico. Significa que o ano passado e este ano, o ano passado houve 2 eclipses totais da Lua, este ano há 2 eclipses totais da Lua, que caem
Na festa da Páscoa, na festa dos Tabernáculos 2014, festa da Páscoa, festa dos Tabernáculos 2015. E quê? É uma coisa rara. Em 2100 anos, 8 tetras, estamos a viver o 8º agora. Mas depois, mas quer dizer, aqui vê-se o sinal da lua vermelha como antecedente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E porquê é que é importante? Porque ocorrem em festas judaicas. O que é que a festa da Páscoa celebra? Os judeus celebram a libertação do povo de Israel, da escravidão do faraó, para a terra de liberdade. O que é que a festa dos tabernáculos celebra? A festa dos tabernáculos celebra-se desta maneira. Os judeus, os israelitas vão uma semana viver em tendas, por isso também se chama a festa das tendas, para se lembrarem dos 40 anos que viveram em caminho no deserto, entre misérias e muitas penas, até chegar à terra prometida. Para quê? Para que quando cheguem à terra prometida, e no meio de tanta abundância, não se esqueçam quem é que é o Senhor da abundância e quem é que lhes deu tudo aquilo que Ele lhes deu. Olha, como é que os judeus e os sacerdotes do povo de Israel, como é que eles veem esta lua vermelha agora em 2014, em 2015? O que é que a teologia judaica e também a cristã nos tem a dizer sobre isso? Pois tem-nos a dizer que estas festas que celebram bênçãos, a libertação da escravidão do faraó e a terra abundante para onde eu vou, cheia de riqueza, dada por Deus. Ora, essas bênçãos são transformadas em maldições. Porquê? Porque esquecemos o Senhor que nos deu a liberdade e esquecemos o Senhor que nos deu todos os bens. E eles, os judeus depois leem isto como? Pois exatamente, porque os judeus também sabem que o anticristo há de vir. Então, qual é que é o contrário da bênção da escravidão do faraó? A maldição da escravidão do anticristo. Qual é que é o contrário da bênção da prosperidade que Deus deu ao povo judeu na terra de Israel? A pobreza. Mas agora não é só o povo de Israel que está em causa, é o mundo inteiro. Porquê? Porque Cristo veio para o mundo inteiro, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Jesus Cristo veio para todos, não veio só para os judeus. Por isso essas maldições vêm sobre nós. E a quarta lua deste tetra bíblico acontece agora, dia 28 de setembro. Isto significa que dia 28 de setembro vem... Não significa que seja naquele dia, mas significa que estamos no momento. Porquê? Porque todos os sinais que precedem a vinda do Senhor estão-se a dar ao mesmo tempo. E é curioso que Deus até nos astros, quer dizer, não é... Deus até nos astros, porque Ele é omnisciente, e já explicámos isto porque conhece o futuro e pode profetizar, até no movimento dos astros escreveu a história do homem e a resposta que o homem ia dar ao seu plano salvífico. Interessante. Depois Nossa Senhora em La Salette diz, e no Escorial, em todas as aparições, também diz para prestarmos muita atenção aos sinais que Nosso Senhor vai dando no céu. Como é que isto tudo acaba? Isto acaba com os 3 dias de trevas. Depois do reinado do Anticristo, depois de todas estas penas e tribulações, os 3 dias de trevas são os 3 dias em que o inferno estará solto na terra para levar todos e tudo aquilo que lhe pertence. Todas as almas que não quiseram aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, pecadores somos todos, volto a repetir, pecadores somos todos e temos que lutar por não ser. Mas o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E então, esses 3 dias, todos os pecadores, todos os que pecaram contra o Espírito Santo e não quiseram aceitar Cristo como seu Salvador, serão levados para o inferno. E todas as obras do orgulho humano serão destruídas e ficarão na terra os homens que querem servir a Deus e começará o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo na terra, que a Sagrada Escritura fala no livro do Apocalipse, que tantos padres da Igreja falam, não tenho tempo agora para falar dele,
para mostrar-vos as palavras dos padres da Igreja, e que tantos santos, principalmente nos últimos 200 anos, Nosso Senhor lhes foi mostrando, e são santos canonizados para a Igreja e são beatificados outros. E este reino será um reino, o reino, e depois destes 3 dias de trevas, depois Nosso Senhor Jesus Cristo instaura o seu reino na terra. E cumprir-se-á a profecia, a promessa de Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Qual é? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort ensinou. Pela vinda de um se Nosso Senhor veio a primeira vez por Maria, a segunda reinará no mundo também por meio de Maria. Medo? Não. Medo de quê? Se Deus está connosco, quem contra nós? O que é que a gente tem a fazer? Rezar. Rezar muito, rezar tudo o que pudermos, porque Deus vem para salvar-nos e Deus quer erradicar o mal da humanidade e é o que Deus vai fazer. Nós temos que rezar muito para quê? Para que se convertam ainda muitas almas. Muitas almas. Os nossos familiares, os nossos amigos e as pessoas que nós não conhecemos. E Nosso Senhor conta connosco, com o nosso terço diário, ou com os 3 terços diários, com a nossa missa diária, com os nossos pequenos sacrifícios diários, para que nós ajudemos Nosso Senhor, nestes últimos tempos, a levar a que ainda muitas almas se salvem. Não é para evitar tudo o que vem. Tudo o que vem está escrito que vem e vem agora. Mas para que neste processo da grande tribulação, que é o nome que o livro do Apocalipse dá a todo este tempo, é a grande tribulação, para que neste tempo se salvem mais almas. Pronto. Para acabar, só para fechar o quadro geral, temos o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo e no fim do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo será uma humanidade tão forte e tão potente no amor de Deus que estará em condições de a humanidade chefiada por Maria, daqui a 1000 anos, diz o livro do Apocalipse, ser a própria Igreja encabeçada por Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo a destruir para sempre Satanás. Para sempre. E depois dar-se-á a volta definitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de todos os mortos e começará a vida, começará o céu. Não é? Toda a criação, todo o universo será habitado pelo Verbo. Lembram-se do paraíso, não é? Que o Verbo falava com Adão, o Filho de Deus falava com Adão da sua futura encarnação para levar toda a criação à vida de Deus. Isso é o que vai acontecer depois, no fim deste reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. No fim do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá para a ressurreição de todos os mortos, os nossos avós, todos. Uns ressuscitam para a vida eterna, outros para o fogo eterno e começará a vida eterna. Por isso, muita oração para estarmos fortes na fé, muita oração, não há mais nada a fazer, muita fé em Deus, muita esperança em Deus, Deus ama-nos e Deus vai nos livrar do mal. Essa é a mensagem principal.